E hoje vamos falar do que aqui, Boldinha? Hoje vamos falar sobre política, tema que sempre dá o quê? Discussões, né? O povo gosta de fazer da política torcida organizada. Exatamente. Hoje o título do podcast seria Entendendo a Política. E temos dois convidados. Primeiro, Alexandre Ostroviec. Falei correto, Alexandre? Correto. Empreendedor, CEO da Multilaser, empresa do segmento de eletrônicos e informática com mais de 6 bilhões de faturamento anual. Fundador do Ranking dos Políticos, ferramenta que monitora e classifica os deputados e senadores de acordo com o desempenho individual. Alexandre, muito bem-vindo. Grande prazer. Nós que agradecemos a presença. E também estamos aqui com Vinícius Poit, administrador de empresas pela FGV, empreendedor com experiência em reestruturação de empresas no mercado financeiro, deputado federal por São Paulo e que atualmente ocupa a segunda melhor posição no ranking dos políticos da Câmara ao longo da legislatura atual. Vinícius, obrigado aí pela presença. Eu que agradeço, Bruno, Malu, um prazer estar aqui. Já fica a pergunta, por que não estou em primeiro, né? Agora vamos ver. Falei, segura que eu quero essa discussão por que eu não estou em primeiro no ranking? Não, eu falei até colocando, para ter trazido o último. Imagina, né? Estamos aqui com o criador do ranking, o último. Temos eu não ia sair vivo daqui hoje. Mas eu queria começar até perguntando, o que é essa ferramenta, o ranking dos políticos? O Ranking dos Políticos é um projeto que foi idealizado em 2013 entre mim e o meu sócio Renato Feder, com a visão de que hoje na política a gente foca muito no poder executivo. Então fica aquela história, Bolsonaro, Lula, etc., que é super importante, não estou tirando a importância desse tema, mas as pessoas têm uma certa miopia e não enxergam o poder da República, que é provavelmente o mais poderoso, que é o Congresso Nacional. O Congresso tem a força para empichar presidente, para aprovar orçamento, para derrubar ministro do Supremo Federal, e as pessoas simplesmente não focam nisso, a maioria das pessoas não se lembra sequer em quem votou. Então o ranking dos políticos é uma ferramenta, como o nome diz, bem simples, é um ranking, você entra no site politicos.org.br e tem lá do melhor parlamentar até o pior do Brasil. Tenho a sorte de estar aqui com um bom parlamentar do meu lado, senão eu ia estar apanhando já. Mas você claramente já vê de cara, para separar o joio do trigo, escolher um parlamentar, não precisa ser o primeiro ou o segundo, escolher alguém de um partido que você se identifica mais, que esteja entre as melhores posições, votar nesse político, dar moral para ele, parar de votar nos piores, e assim renovando o Congresso, é uma das melhores coisas que a gente pode fazer pelo país. Uma coisa interessante, como é que é classificado, por exemplo? O Vinícius está em segundo agora. Quais são os critérios que colocam ele em segundo e levam um cara lá para baixo, por exemplo, que está em último? O que ele fez de tão errado assim? Então, são basicamente 3 critérios. Para você concordar com o ranking, ou seguir o ranking, é muito importante você concordar com esses critérios. Com Se você for contra, é melhor não seguir e fazer o contrário. O ranking acredita que nós, cidadãos comuns, somos prejudicados hoje por 3 problemas do Estado brasileiro: corrupção, privilégios e desperdício. Então, nós avaliamos a atuação parlamentar para aquela pessoa que mais combate corrupção, privilégio e desperdício e mais ajuda o Estado a ficar mais eficiente, mais limpo, etc. Então, são critérios, presença nas sessões, obviamente o político, a gente não quer um político que falte, que ele esteja presente, participando. Número 2, processos judiciais, a gente não quer um político que esteja enrolado com a justiça, com conta rejeitada, com problema de improbidade administrativa, etc. Nós queremos um político econômico. Tem aí para senador que tem 70 assessores. O Vinícius eu não sei quanto tem, mas talvez uns 8, 9 Quase uma por aí. empresa que o cara tem, né? Não precisa, quem precisa de 70 assessores? Com certeza. Verdade. E a gente sabe que, infelizmente, o assessor não é na prática. Na teoria, o cara fala, não, mas eu preciso do pessoal para avaliar as leis e tal. Na prática, é um monte de rachadinha, tem um monte de rolo. Ele nomeia lá o vizinho, nomeia o cunhado e tal, e começa a pegar, né, o salário de volta. Então, quanto menos gastar, melhor avaliado. E, por fim, claro, a atuação legislativa. Se esse político ele vota a favor do interesse dos cidadãos comuns ou se ele vota a favor de grupinhos especiais de interesse, privilégios, fundão eleitoral, ou seja, a favor de corrupção e desperdício na máquina pública. Isso tudo gera uma nota de 0 a 10, assim como na escola, todo mundo está acostumado, né? É bem intuitivo. O cara que estiver mais perto da nota 10 é o melhor. E quem tiver mais perto da nota 0, fuja do cara igual o diabo foge da cruz. Tem muita gente abaixo da média aí? Ah, sim. Infelizmente, nós colocamos uma nota de corte aí de 7, mais ou menos, novamente que nem a analogia da escolinha. Tem uns 100 e poucos, o Congresso Nacional tem 513... 513 deputados, 81 senadores. Exatamente. Então, quase 600, né, 513 com 81 senadores, quase 600 parlamentares.
nós temos 140 aproximadamente, nota 7 para cima, mais ou menos 1/4 do Congresso. Meu Deus. E 3/4 que não passaria na escolinha. Estariam de recuperação, no mínimo. Mas isso é muito melhor do que muita gente pensa, porque a gente tem aquela conversa de bar, tão nocivo quanto você idolatrar político é você achar que ninguém presta. O ninguém presta é a pior coisa que você pode fazer para o país. Sim. E se ninguém presta, não tem nenhuma solução, vamos ficar no bar lá enchendo a cara e desistir. E a verdade é que existem bons parlamentares de diversos partidos, e a gente tem que dar moral para esses bons, reeleger os bons parlamentares, parar de votar nos ruins, e aí fazer essa balança pender. A gente não precisa ter 100% de parlamentares ótimos no Congresso. Nós precisamos ter metade mais um. Se tiver metade mais um, já ajuda muito. Olê, Essa é a eu luta. tava esperando esse momento, porque pra vir aqui, eu listei um monte de frase, porque pra vir pra falar com o Bruno e com a Malu, se vier sem frase, lascou. Como diria Sêneca. Olha, o momento Sêneca hoje cedinho. É errado acreditar em todo mundo, mas também é errado quando não se acredita em ninguém. Me disseram que foi Sêneca que falou isso, Bruno. Olha, Sêneca. ele escreveu tanto que eu não conheço, mas quem vai provar o contrário também, né? Tem que separar o joio do trigo, né? Tem gente boa lá. E assim como na administração pública, a gente tá tocando a reforma administrativa, Alê, e o Alê tá acompanhando, tem gente boa, tem o bom servidor. E a reforma administrativa, para colocar a meritocracia, é para separar o joio do trigo e valorizar o bom servidor. Tem bom parlamentar, né? De vez em quando, a gente brinca que fica disputando lá entre a nossa bancada do Novo. Quem está em primeiro, quem está em segundo. Já fiquei em primeiro, sempre que fica em primeiro, eu já posto no Instagram, porque vai que o outro me passa no dia seguinte. O Bruno usa essa mesma Faz isso lógica com o ranking do no Spotify. A gente faz a mesma lógica. Mas o que eu ia perguntar é, você já viu um impacto nas pessoas em si? Porque eu conheci o ranking tardiamente. Eu conheci após a última eleição que nós tivemos. Que eu digo eleição para presidente. Eu te ouvi pela primeira vez, foi no Fórum de Liberdade e Democracia. O último que nós tivemos realmente no formato maior, né? Uma edição presencial. Aí foi 2019, 2020 veio a pandemia. Esse ano já voltou a ter, até encontrei o Vinícius lá, só que num formato mais reduzido. Você vê um maior número de acessos, as pessoas marcando, consultando antes do processo eleitoral? E é legal dizer também aonde a gente encontra esse ranking. Sim. Nós estamos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, agora tem TikTok também, tem Tá no grupo de TikTok? WhatsApp. Tá atualizado. A gente está super feliz com o crescimento, nós estamos já perto de 3 milhões de seguidores. Precisamos, claro, crescer muito mais até o ano que vem para impactar mais fortemente a eleição, mas a gente vê muito feedback legal, tanto de Brasília, os parlamentares mais sensíveis ao ranking, conversando com a gente antes das votações para entender qual vai ser a orientação do Conselho de Leis do ranking, seguidores em massa pressionando, escrevendo para os parlamentares. A gente vê alguns casos muito legais, por exemplo, teve um assessor de um deputado do Pará. Ele tem uma base eleitoral lá no interior do Pará, ele foi fazer um comício e tinha uma galera lá na cidade dele assistindo o comício. E aí, de repente, uma senhora levantou a mão: deputado, eu estou vendo aqui no ranking dos políticos, aqui no Políticos, que o senhor tem um processo aqui que roubou aqui na ponte da cidade. O que é isso aí? E pegou o cara de calça curta, no meio dos eleitores. E aí o deputado estava meio, o que é esse negócio de ranking dos políticos? Chegou pro assessor, mandou descobrir. E aí o assessor está nos ligando. O deputado quer saber o que é esse negócio, porque os eleitores dele, lá no curral eleitoral dele, estão cobrando. Essa é a beleza do ranking. Porque a gente aproxima o eleitor do eleito, e aí a gente começa a romper um problema gravíssimo que tem nas democracias em geral, não é só o problema do Brasil, que é o fato de que o cidadão comum ele tende a ficar mais desinteressado e fazer menos pressão, e grupinhos de interesse muito específicos acabam levando a melhor. Porque eles são organizados, têm dinheiro, financia, tem lobby, e aí acaba o Brasil, o Estado começa a pender mais para o lado de grupinhos de interesse e menos do interesse do cidadão comum da República. Interessante.